palavra de perdão tanto bem nos traz. Talvez um gesto de atenção nos deixa mais feliz. Pequenas coisas grandes são feitas com amor, pois só sentido a vida tem quando tem calor. É repartindo a paz que o mundo mais feliz então será. Só o amor nos traz perdão. Só o amor nos traz a paz. Um simples ato de atenção, um sorriso de amor, e o mundo mais feliz então será. Vivendo com amor. Viver é partilhar o amor ao que vive só, ter um motivo pra ajudar, expressando todo o bem. É repartindo a paz que o mundo mais feliz então será. Só o amor produz perdão. Só o amor nos traz a paz. Um simples ato de atenção, um sorriso de amor, e o mundo mais feliz então será. Vivendo com amor. Vivendo com amor. Quantos aqui tem um pedido especial? Algo que precisa da intervenção divina e gostaria de colocar nas mãos de Deus hoje? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu gostaria que você viesse até a frente. Nós vamos interceder por você nesse momento. Aqueles que puderem, pode ficar de joelho, que iremos nos ajoelhar aqui para orar. Okay? Pode vir. Vamos nos ajoelhar. Santo e bendito Deus, queremos, Senhor, te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, dos nossos familiares, tem cuidado dos nossos negócios. O Senhor tem sido maravilhoso em nossa vida, Pai. Mas, Senhor, nós temos algumas coisas ainda que precisamos resolver. Precisamos que o Senhor nos ajude a resolver. E alguns, nós precisamos que o Senhor interceda diretamente, porque fugiu das nossas possibilidades, ó Pai. E o Senhor é o Deus do impossível.
E é por isso que nós confiamos no teu poder, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui de joelhos, entregando esses problemas nas tuas mãos. E sairemos daqui convictos de que o Senhor irá resolvê-los na medida do possível, na medida daquilo que o Senhor achar melhor para nós. Por favor, Senhor, aceite-nos, ajude-nos a aceitarmos a tua vontade para a nossa vida. Muitas vezes entregamos as coisas nas tuas mãos, os problemas nas tuas mãos, mas queremos que elas sejam resolvidas da nossa forma. Faça com que possamos entender que a tua maneira, o teu tempo é diferente do nosso, Pai. Mas é o melhor para nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Seja de uma maneira especial com o nosso mensageiro, Rodrigo, que irá explanar a tua palavra, Pai, que possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez, para que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades, Pai. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar o irmão Rodrigo, que irá dividir o pão espiritual conosco. Que Deus te abençoe, Rodrigo, mais uma vez. Estaremos orando aqui por você, viu? Boa noite, irmãos. Tudo bem? Deixa eu dar um oi para o pessoal da internet. Boa noite, você que nos assiste nessa noite. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco aqui. Que Deus possa te abençoar e que daí, à distância, você possa se sentir entre nós. Estamos muito felizes com a sua presença e o dia que você conseguir, vem aqui nos visitar pessoalmente, ok? Muito obrigado, continue conosco aí, que Deus te abençoe. Se tiver uma mensagem especial para nos mandar, não hesite, entre lá no chat e nos envie uma mensagem que nós vamos orar por vocês aqui na nossa igreja. Bom, nós estamos tratando aqui nesses últimos dias, nos domingos da nossa igreja, sobre os patriarcas, é isso? Não é? E hoje nós vamos continuar falando de um deles. Deixa eu só achar o tema aqui, achei. Hoje nós vamos tratar sobre um personagem bíblico que eu gosto muito, que eu me inspiro muito nele. Eu observo muito a história dele, leio várias vezes, e até outro dia eu estava no trabalho lá, conversando com um amigo, e ele estava com alguns problemas lá, e ele me disse, olha, quando eu olho para esse personagem bíblico, eu entendo que às vezes os problemas acontecem na nossa vida, e Deus torna esses problemas em oportunidades, e nos coloca em situações muito melhores e vantajosas do que a que nós estávamos antes, quando os problemas aconteceram. E eu, pensando com ele lá, falei, ele tem toda razão. E é exatamente isso que José representa para nós em sua história. Abra sua Bíblia no capítulo 30 de Gênesis, por favor. Eu vou ler alguns versos com vocês, para que nós possamos entender o contexto em que José vivia. Ok? Para nós entendermos a história dele, se foi simples ou não, como é que foi. E diz assim, o verso 1. 30, verso 1. Isso. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao seu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bila, ou Bilá, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao seu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bilá, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Aí nós vamos pular um pouquinho lá para o verso 9. Diz assim,
Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. E aí a história vai passando, e lá embaixo, no verso 22, nós lemos assim. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse, Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me os meus filhos às mulheres pelas quais te servi e partirei, pois tu sabes quanto é de minha maneira, e quanto e de que maneira te servi. A família de José, a qual ele nasceu, era uma família bem organizada. Poxa, ele foi o 11º filho de Jacó. Jacó tinha quantas esposas? 2 esposas. Esposas oficiais? 2. Lia e Raquel. E a história, se nós recordarmos, já começou meio torta lá, não é isso? Porque ele foi para casar com uma, foi enganado e casou com outra. Trabalhou 7 anos por uma, e agora teve que trabalhar mais 7 pela outra. E aí, imagina essas duas dentro de casa, se elas não concorriam uma com a outra. Que a gente leu aqui, que Lia não queria ficar atrás da irmã, que poderia ter um filho mais novo, e aí ela foi lá e deu a empregada para ela, para Jacó. E aí já começou a história torta, porque aí Raquel também não tinha filho, e queria dar filhos a Jacó, falou, então fica com a minha empregada aqui. E aí deixou Jacó se deitar com a empregada para fazer filhos nela. Então aí Jacó ainda arrumou mais 2 mulheres, que era mulher e não era ao mesmo tempo. Né? Uma mulher só para fazer filhos, e serva lá. E aí foi juntando um monte de filho disso, e nasceu José no final da história. E José era o filho preferido de Jacó. Por quê? De todas as mulheres da vida dele, a única que ele amava de verdade era Raquel. Agora um jovem que cresce numa família nessa estrutura toda, qual seria a condição dele natural? De ser destrambelhado, mal, cheio de problemas, não é isso? Não é isso que nós dissemos hoje? Que as pessoas nós temos que dar, às vezes nós damos um pouco mais de tolerância a algumas pessoas pelo meio em que elas nasceram e em que elas vivem. Não é? Aí se diz um monte de coisa, aí tem cota no governo, não sei o quê, por causa do meio em que as pessoas vivem, em que elas nasceram. E às vezes a gente justifica alguns erros de algumas pessoas porque ela nasceu em tal lugar ou porque ela convive daquela forma com algumas pessoas. Por exemplo, ontem eu estava pregando lá na igreja do Inhocuné, citei um exemplo que é bem clássico, que eu vi numa reportagem, num documentário feito dentro de uma favela, com crianças que convivem ali no meio do crime e tudo mais. E aí eles questionaram a criança, o que você quer ser quando crescer? E a criança, sem titubear, sem pensar 2 vezes, olhou para aquele homem e falou assim, eu quero ser dono da boca. E aí eu fiquei pensando, nossa, que loucura isso. Mas depois eu parei para pensar melhor e pensei, mas essa é a única opção que ela enxerga, porque é o que ela vive ali. E aí quando você ouve o restante da história, né, a resposta do menino, o outro perguntou assim, mas por que você quer ser o dono da boca? Porque se eu for o dono da boca, eu vou deixar de viver na miséria. E eu vou poder dar comida para os meus pais, comida para os meus irmãos, vou poder dar escolas para eles e ajudar a comunidade. Claro que os meios os fins não justificam os meios. Mas se a gente observar, dentro do conceito e de onde ele vive, ali, do ambiente onde ele vive, estava errado esse menino? Nada, era a opção que ele via, não tinha nada de errado. Porque para ele, na consciência dele, ele foi doutrinado até aquele momento da vida que aquilo não era errado, não era problema querer ser o dono da boca ou ser o dono da boca. Porque se colocasse na balança, para ele, ser dono da boca fazia menos mal do que bem, era melhor, fazia mais bem do que mal dentro da história.
E aí quando eu olho José no meio dessa bagunça toda, tinha condições de José ser um homem totalmente íntegro? Se nós olharmos com os olhos humanos, seria bem difícil que isso acontecesse. Entretanto, a história de José nos traz, pelo menos, 3 lições bastante importantes. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 37, no verso 1 ao 11. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E aí nós sabemos a história que aconteceu depois disso. Os irmãos montaram um plano de fazer com que José desaparecesse. Foi jogado num buraco para que ali morresse. Depois alguém ficou com um pouquinho de peninha dele. Mas vamos deixar ele morrer não, vamos vender ele para os egípcios como escravo. E aí José foi vendido como escravo e nós já sabemos toda a história de José. Agora, por que eu trouxe José aqui? Porque tem alguns pontos que são extremamente importantes na história de José. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 39, no verso 2. A Bíblia diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. No verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às suas mãos tudo o que tinha. E lá no verso 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Qual lição nós podemos tirar daqui? Tudo que José fazia, Deus estava com ele. Em todo instante, Deus não largou José. Deus não abandonou José. Deus esteve com ele em todos os instantes. Tudo que José punha a mão, prosperava. Tudo que José punha a mão, entre aspas, virava ouro. José foi vendido como escravo para Potifar. Potifar levou ele para casa, para trabalhar dentro da sua casa. E tudo que Potifar punha na mão de José dava certo e às vezes superava a expectativa. Num certo momento, a mulher de Potifar gostou bastante de José. E aí quis ficar com José para qualquer custo. E José falou, não vou ficar. E aí a vida de José bagunçou de uma forma que ele foi preso. Sendo preso José, o carcereiro, observando como José vivia ali dentro dos presos, colocou José para cuidar dos próprios presos.
dos parceiros dele de cela. E José trabalhava de forma tão certinha, tão correta, que em nenhum momento o carcereiro precisava ficar lá, deixava tudo nas mãos de José. E José fazia tudo da forma que bem entendia, porque ele era direcionado por Deus. Agora para nós essa lição. Quantas vezes nós temos problemas na vida e achamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes nós tivemos problemas sérios, saúde, falta de trabalho, problemas com a família, problemas de relacionamento, problemas no casamento, e em um certo momento a gente fala, onde está Deus nisso aqui tudo? Onde que Deus foi parar? O que aconteceu com a minha vida? Minha vida bagunçou de tal forma que Deus não está aqui. José não tinha condições de dizer isso? Poxa, os próprios irmãos de José o venderam como escravo. Sangue do sangue dele. Não teve condições de... eu não teria condições, por exemplo, de olhar isso e entender, olha, Deus está no comando disso, Deus está controlando, Deus está comigo. É difícil. É muito complicado isso. Muito complicado. Agora, a Bíblia é muito clara quando ela mostra que José era um homem fiel. Muito clara quando mostra isso. E lá em João 14, no verso 23, nós temos um ensinamento que, claro, que na época de José isso aqui não estava escrito, mas foi exatamente isso que ele seguiu. João 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. José foi um homem extremamente fiel a Deus. E contar sempre com a presença de Deus nos abençoando é muito tranquilo e muito possível para todo aquele que crê no Senhor e o busca todos os dias de todo o coração. Mesmo em tribulações, José não abriu mão de seguir a Cristo, de seguir os ensinamentos de Deus. Então, o primeiro ensinamento que nós tiramos dessa história, que Deus nunca nos abandona. Mas o inimigo às vezes está ali trabalhando para atrapalhar a nossa vida, trabalhando para nos tirar do prumo, trabalhando para atrapalhar tudo que nós colocamos como projeto, plano para a nossa vida, e às vezes ele consegue atrapalhar. Mas Deus não desiste de nós, não desiste de nos ajudar, e sempre utiliza esses momentos para gerar uma oportunidade na nossa vida. E nós não podemos abrir mão disso, de confiar nesse Deus, de acreditar nisso. Eu já disse aqui, José teve uma infância terrível. Ele foi vendido pelos irmãos aos 17 anos. Numa fase que o adolescente está naqueles problemas sérios. Eu não sei se eu quero ser bom ou se eu quero ser mal. Não sei se eu quero ser de Deus ou se eu não quero. Não sei se eu quero fazer as coisas certas ou a minha vontade. Todo mundo aqui já foi adolescente sabe que é assim. E aos 17 anos, um jovem, ele entende que ele é o rei do mundo, o rei da sabedoria. Não é? 17, 18, 19 anos, o que menos importa é o que os pais dizem, é o que Deus quer para ele. O que importa muito é o que a cabeça dele está mandando, um jovem de 17 anos, 18 anos. E que numa vida dessa, toda desestruturada que ele tinha, era muito natural que ele se desviasse desses caminhos. Porém, ele não se desviou. E manteve-se fiel a Deus. Volte lá em Gênesis 39, no verso 9. Gênesis 39. Vamos no verso 6 primeiro, não 9. Diz assim, ó. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência.
Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José foi fiel a esse Deus. E aí, qual foi o preço imediato da opção de José por manter-se fiel a Deus? Foi preso sem questionamentos. Por quê? Porque a mulher insistiu tanto que queria ficar com José, que chegou um ponto que ele teve que se desvencilhar dela, e para sair dali ele deixou a sua túnica para trás. Porque ela agarrou a sua túnica e aí ele deixou isso para trás. Mas aí o que aconteceu? Essa mulher, tão enfurecida que José não atendeu o seu pedido, aos seus desejos, que ela contou para o marido que José tinha feito o que não tinha feito, e aí José, sem questionamento algum, foi preso. Mas, mesmo assim, José manteve-se fiel ao seu Deus. Porque ele pensou num texto que está lá em Mateus 6,33, a gente não vai ler, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para mim, José é um exemplo de como isso funciona na prática. Fugiu da imoralidade e não deixou-se cair em tentação. Ser fiel a Deus precisa ser um lema na nossa vida. Precisamos ser fiéis a Deus a todos os instantes. Porque, como eu disse na primeira parte, Deus é fiel a nós. Deus não nos deixa. Quem deixa Deus somos nós mesmos. Porque não basta o que aconteceu no Éden. Deus criou o homem com a sua mão, colocou lá no Éden, num jardim repleto de coisas excelentes para eles viverem, sem dor, sem pecado, sem problema algum. Ele falou: cuida daqui, eu só não quero que você mexa naquela árvore. Do restante é tudo seu. E debaixo dos olhos de Deus, que ia lá todos os dias conversar com eles, eles contrariaram a sua vontade. Ali já seria suficiente para Deus deixar de lado. Falou: não quero esse pessoal. Não quero conviver com ele. Mesmo assim, Deus arrumou uma saída. E deixou esse povo vivendo. E aí chegou os tempos de Noé. A maldade chegou em tamanha proporção que não tinha mais condições do ser humano viver. E Deus olhou para o ser humano e falou assim: ó, eu não desisto. Eu me arrependo de ter criado o ser humano. Mas Deus ainda viu prazer na vida de Noé. Ainda viu bênçãos na vida de Noé. E por causa de Noé, sua família foi salva. E Deus permitiu que Noé repovoasse essa terra. E aí veio o tempo de Jesus. Jesus desce do seu trono de glória, vem para esse mundo, olha o ser humano e fala: eu preciso salvar. Mas quase ninguém ouviu o que ele dizia na época. E ele foi crucificado pelo povo ao qual ele veio salvar. E aí, nisso, nós já rodamos todo o Velho Testamento e metade do Novo Testamento da Bíblia. Nesses 3 exemplos que eu dei, já era suficiente para Deus desistir da gente, não era? Para olhar para nós e falar assim: ó, chega, não dá. Não dá mais para viver com esse povo correndo atrás dele. E mesmo assim, Deus, em seu infinito amor, não deixa de ser fiel a cada um de nós. Então nós temos que seguir o exemplo de José. Não podemos deixar de ser fiéis a ele. Porque olha o que ele disse, por exemplo, a Josué, lá no capítulo 1, no verso 8. Não precisa abrir a sua Bíblia que eu vou ler para você. Diz assim, ó: seja fiel, não se desvie da lei, se esforce e tenha sempre bom ânimo. Deus nunca deixou de cuidar dos seus filhos. E aí nós tiramos a segunda lição. Temos que permanecer fiéis a esse Deus. Não importa a circunstância. Não importa o problema que aconteça.
Não importa o meio em que nós estejamos vivendo. Precisamos ser fiéis a esse Deus. Agora, uma outra lição. Em meio a toda essa história aqui, alguém já viu algum verso da história de José em que a gente ouve ele reclamando? Olha, e eu li toda a história dele aqui. Fui lá no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo que fala sobre José. Nenhuma vez eu vi uma frase dizendo que José murmurou contra Deus. Agora, eu e você, quando tem uma dorzinha de barriga, já estou reclamando. Nossa, só comigo acontece isso. Será que Deus esqueceu de olhar para mim? Será que Deus não está mais olhando para mim aqui? O que está acontecendo? José era um homem, quando termina a sua história no Egito, de aproximadamente 30 anos. E ele foi vendido pelos irmãos aos 17. E em 13 anos de história no Egito, José passou por altos e baixos. Concorda ou não? Por problemas. Foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Mas nenhuma vez nós vemos José reclamando com o Senhor. Murmurar não faz parte do servo fiel. Porque o servo fiel entende exatamente o que o seu Senhor quer para ele. Ou que o seu Senhor está trabalhando para que a vida dele fique melhor e dê certo. Porque a murmuração nos afasta de Deus. Porque quando eu questiono alguém, eu estou gerando o que nesse relacionamento? Dúvida. E quando eu tenho dúvida dentro de um relacionamento, ele não consegue ser 100% estável. E aí toda vez que algo acontece comigo, eu tenho a tendência de culpar quem? A outra parte desse relacionamento. Porque eu entendo que todas as coisas boas é Ele que me dá, mas as ruins também. O que Ele permite que isso aconteça. E a hora que a gente entende que Ele permite que isso aconteça, é porque Ele não está cuidando de mim. É isso que passa na cabeça do ser humano. Principalmente nos momentos em que nós estamos murmurando, reclamando da situação. Aqui na igreja tem muitos exemplos de pessoas que passaram por diversos problemas e estão firmes na fé. Quem aqui não tem problema na vida? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é isso que ele fala? Porque eu venci o mundo. Aí você acha que algum problema na minha vida e na sua não é fácil para ele resolver? Porque eu tenho na minha cabeça o seguinte: quem traz problema para nós é o inimigo. E quem resolve o problema é Deus. Porque o inimigo já foi vencido na cruz. Então não tem mais nada que ele possa fazer contra nós que Deus não possa vencer. Porque o maior problema gerado nesse mundo já foi vencido, que é o pecado. O originador do pecado foi destruído na cruz. E nós hoje não temos mais que temer nenhum problema. Porque Deus é fiel e justo para resolver cada um deles. Então não tem por que nós murmurarmos quando o problema vier. E sim nos apegarmos mais a esse Deus. Olha, Senhor, não está fácil. Está complicado aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então me ajuda a vencer isso aqui. Resolve para mim da melhor forma possível. Resolve para mim o mais rápido possível. Eu preciso do teu apoio. Eu preciso do teu zelo por mim. Eu preciso do teu amor na minha vida. E não ao contrário. Não bravejar contra Deus dizendo: Senhor, não dá certo isso na minha vida. Isso eu não quero. Puxa, só acontece comigo. Que problema. O Senhor não cuida mais de mim. Cadê o Senhor na minha vida? Deus é fiel a todo instante. E nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. E entender que Ele está conosco todos os dias. Assim como esteve com José. José saiu de um homem, um jovem, rejeitado pela família, vendido como escravo, um imigrante numa terra distante, onde nem a religião era a mesma dele. E ele tinha tudo para ser um mau homem. Tudo para ser um criminoso.
tudo para negar a esse Deus, porque ele sempre seguiu esse Deus. E aí tudo que acontece na vida dele de uma hora para outra, é porque tem alguma coisa errada aí. Poderíamos pensar como seres humanos. Mas José não deixou isso afetar a sua vida. E aí José passou por altos e baixos, e em 13 anos se tornou o maior homem do Egito. Nós podemos comparar hoje José ao Obama. Estados Unidos hoje é a maior potência mundial, não é isso? O Egito era essa potência mundial na época de José. E o faraó falou para ele assim: fora o meu trono, tudo você que manda aqui. José só não mandava no trono do faraó, no restante era ele que mandava em tudo. Era a maior potência do mundo na época. José é um dos poucos personagens bíblicos que também aparece na história contemporânea. Aparece na história secular. Se você pegar os livros de histórias do Egito, nós vamos ver o nome de José lá como um dos grandes governadores que aquele país teve. Foi o governador que conseguiu antever, aliás, um sério problema de seca que aquele país ia ter, e com economia, estrutura e planejamento, conseguiu armazenar alimento suficiente para que se tivesse abundância durante 7 anos de seca, onde todos os outros países do mundo na época passavam fome e tinham problemas dentro da sua economia. O Egito não tinha por causa de José. A gente estava precisando de um José no Brasil hoje, não estava? Porque o Egito tinha sérios problemas e José resolveu todos eles. Por quê? Porque além de ser inteligente, ele era um servo fiel de Deus. Nunca desistiu. Nunca deixou se abater pelos problemas da vida. Nunca deixou que a sua fé se abatesse por causa desses problemas. E ele nunca negou a sua fé. Que José sirva de exemplo para cada um de nós, nas nossas vidas. Porque nós passamos por problemas muito menores que o de José. E temos que confiar que Deus está conosco a todo instante. E religião é assim. Religião tem o nome de religião porque quer dizer religar. E aí quando nós estamos religados a Deus, se torna uma via de mão dupla esse processo. Deus é fiel conosco, e para nós recebermos essas bênçãos, temos que ser fiéis a Ele, porque não dá para servir 2 senhores. Só dá para servir um. Mesmo estando dentro do Egito, com o governador, com o faraó do Egito sendo seu chefe, seu líder, José não deixou de servir a um único Senhor, que é o nosso Deus. Que esse seja o nosso lema daqui para frente. Ser fiéis até o fim, não importando a circunstância ou o meio em que nós estamos vivendo. Que Deus possa nos abençoar. Vou chamar aqui a Andréia para ela louvar o nosso Deus com mais uma música e logo após nós vamos orar. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de
erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. O irmão Walter, da IAS de Central de Salvador, está pedindo oração pela sua neta, Ana Luísa, ele está nos acompanhando pela internet. A irmã Marisa Vieira está mandando boa noite a todos nós, ele é de Americana. E o irmão Walter, o mesmo irmão Walter também manda boa noite a todos nós e uma boa semana. Uma boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, de São Paulo, Recife, Salvador, Campo Grande, Blumenau, Americana, Bauru, Campinas, Marília, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Atibaia e Maringá. E um abraço, um beijo especial para minha esposa, que está assistindo de casa, e para minha mãe também, que ela acabou de mandar um WhatsApp aqui me dizendo que estava acompanhando e que gostou muito do nosso estudo de hoje. Que Deus possa nos abençoar. Vamos nos colocar em pé para orarmos e nos despedirmos. Você aí pela internet também, reverentemente, nos acompanhe nessa oração. Santo e bom Deus, obrigado, Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor nunca nos abandona, de que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos desiste de nós, que mesmo em meio a tribulações e problemas que vivemos neste mundo, nós podemos todos os dias ver a Tua mão cuidadora, nos guiando, nos dando o Teu amor e o Teu santo poder. Coloque em nós, Senhor, o desejo de ser fiéis a todo instante, de não tropeçarmos, de não cairmos em tentação e de amarmos a Ti sobre todas as coisas, Senhor.
Abençoe cada uma das nossas famílias que estão aqui representadas. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor conhece os pedidos que estão aqui explodindo dentro dos nossos corações. E o Senhor sabe, Senhor, que muito mais hoje do que ontem, precisamos de Ti em nossa vida. Portanto, caminhe o Teu Santo Espírito para que Ele possa estar conosco, nos encaminhar, nos abençoar e nos dar o conforto e o consolo que só o Senhor pode nos dar. Nos dê uma boa semana de trabalho. Abençoe essa igreja para que continue pregando o Evangelho e abreviando a volta do Teu Santo Filho. Que nós possamos ser uma luz a este mundo que está em trevas, Senhor. Nos abençoe e nos guarde nessa noite. Nos leve para casa sob a Tua companhia. Tudo isso nós te pedimos porque Cristo um dia morreu na cruz do Calvário, nos dando a esperança de uma vida melhor. Amém.